Olá, sejam bem-vindos. Hoje é dia 14 de junho de 2018, uma tarde bastante fria aqui em São Paulo, já estamos indo para o final de outono e um grande problema que os executivos e os líderes empresariais enfrentam é justamente ter que lidar com o enorme estresse do seu dia a dia. Portanto, se você está preocupado com a sua qualidade de vida, eu sugiro que você preste muita atenção às palavras do meu convidado. Ele nasceu em 7 de agosto de 1978. É casado e tem 2 filhos. É formado em medicina pela Universidade de São Francisco e em neuropsicofisiopatologia pelo Instituto Rinaldi Fontani da Itália. Possui como hobby tocar piano e como lema: a oração é como a vida e a vida é como a oração. E eu já o conheço há um bom tempo e posso dizer que ele é exatamente assim. O líder transformador tem o privilégio de receber o secretário da Sociedade Internacional de Otimização Neuropsicofísica e fundador da clínica Inovitar, Dr. Fábio Bekele. Fábio, seja bem-vindo. Prazer, Silvio. Obrigado pelo convite. Fábio, me diga uma coisa, onde foi que você nasceu? Nasci em São Bernardo do Campo. E como que chamam seus pais? Como eles influenciaram a sua formação? Meu pai é Renato Bekele, minha mãe Marilda Zoboli Bekele. Eles influenciaram muito na minha formação humana, né? Humana? Sim. Dedicação à família, a honestidade, a generosidade, o vínculo com uma religião, com a igreja. Entendi. Eles não são médicos? Não são médicos. Entendi. Meu pai é advogado, minha mãe era professora. E onde você passou a sua infância? Eu passei em São Bernardo mesmo. Em São Bernardo? Sim, com muitas férias em Campos do Jordão, Serra Negra. Sim. Me diz uma coisa, Fábio, o que fez você estudar medicina? Olha, a medicina ela vem como uma grande porta de muitas possibilidades, né? E ajuda ao ser humano, né? Ajudar o ser humano? Na época era um deslumbre de muitas possibilidades, né? Sem um caminho certo ainda e com essa ideia do cuidado, né? Entendi. E me diz uma coisa, como foi que você começou a sua carreira? Em qual lugar que você começou? Bom, eu estudei na Universidade de São Francisco, tive um convite logo no início como formado para trabalhar no Hospital do Servidor Público Estadual na área de acupuntura. Acupuntura? Sim, na Associação Médica Brasileira de Acupuntura. Fui convidado por uma pessoa lá da associação e comecei ali. Entendi. Uma coisa, bom, acho que em medicina normalmente você começa sempre pela orientação dos próprios professores mesmo, né? A localidade e tudo mais, né? Foi mais ou menos isso? Foi mais ou menos isso. Teve uma série de coincidências, tanto do que eu já gostava, com a possibilidade de estar lá dentro de fazer o estágio lá no servidor, então foi ligado ao network dos professores. Bom, Fábio, eu já te conheço há algum tempo, mas eu percebo que na sua carreira você tem uma incrível preocupação com a aquisição de conhecimento, não importa em qual língua. Eu queria saber quantos idiomas você conhece e quais áreas você já estudou. Olha, eu dos 6 aos 14 eu estudei japonês. Japonês? Eu vi que inclusive você faz anotações em japonês. Sim, eu uso um pouco a linguagem. Usa, Linguagem hiragana, katakana, kanji, né? Sei. Olha, eu estudei na Alemanha, métodos biofísicos, toda a parte de medicina biológica alemã. Eu estudei em Cuba a parte de laser. Medicina de regulação fisiológica em Milão e especialmente em Firenze, a neuropsicofisiopatologia adaptativa, né? Entendi. E você, você fala então japonês, você fala inglês? Eu procuro falar. Italiano? Italiano um pouco. Espanhol você também? Alemão, espanhol você também é? Alguma coisa a gente já ganha, né? Francês também? Se tiver algum livro, dá para tentar. Não, é que realmente eu acho incrível. Eu não sou uma pessoa muito boa em línguas e toda vez que eu vejo alguém que não apenas aprende um outro idioma, mas aprende com o desejo de conhecer, como é o caso do Fábio, de aprender, eu fico realmente admirado e acho realmente incrível uma pessoa ter habilidade para isso, né? Fábio, o que você considera fundamental para alguém ser médico? Olha, hoje tenho 16 anos de formado. Eu acho que coragem é uma primeira coragem? Palavra. Sim. Acho que medrosos não conseguem encarar a medicina por vários motivos, né? Sim.
desde a parte pessoal mesmo até a parte técnica, né? Entendi. E, bom, seria muito bom gostar de pessoas também. Bom, acho que isso teria que ser fundamental, né? Porque hoje você vê realmente, não só em medicina, mas em várias áreas, é como se o ser humano ninguém está interessado nele, né? Todo mundo quer simplesmente fazer sua carreira, ganhar seu dinheiro e a pessoa não é o foco do trabalho. Técnica, em medicina isso é terrível, né? É triste. É interessante porque quando as pessoas me perguntam o que alguém precisa para ser líder, qual que é a primeira competência é ter coragem. Então, eu acredito que quando o Fábio fala isso, coincide com o que eu penso que tem que ser um líder também e um médico, eu não tenho dúvida. Fábio, quando eu te conheci, você queria muito que eu lesse um livro que se chamava A Mente Criativa, A Aventura do Cérebro Bem Nutrido, do professor Juarez Nunes Calegaro. Por que você queria que eu lesse esse livro? Olha, nessa época, assim, até hoje eu valorizo muito o professor Calegaro. Sim, sim. Amanhã eu vou estar com ele, inclusive, no congresso. É mesmo? E esse livro talvez seja o principal trabalho escrito dele. Né? Ele liga a parte de neuronutrientes às funções cerebrais. Entendi. Né? Falando em liderança, ele tem lá toda a teoria dele de que fala de que uma pessoa bem nutrida, especialmente o cérebro bem nutrido, né? Funciona melhor. E os que funcionam melhores podem ser exemplos, podem ser líderes, né? Entendi. E os mal nutridos podem desencadear doenças, disfunções, depressão. Então, como você trabalha com pessoas e para o desenvolvimento de pessoas, essa área é fundamental, né? Não só na época, mas hoje também. Né? Essa foi uma das coisas mais surpreendentes que eu tive com o Fábio. Né? Quando eu conheci, nós tivemos uma reunião bastante longa, né? uma consulta durou quase 3 horas, a gente teve uma identificação muito grande com certos conhecimentos e jeitos de ver até mesmo a vida. E ele queria muito que eu lesse esse livro. E ele foi a primeira pessoa que me impactou muito, porque quando eu li esse livro, ele queria me mostrar exatamente, me corrija se eu estiver falando errado, mas os diferentes níveis de nutrição cerebral que uma pessoa pode ter. E como nós que somos líderes empresariais ou executivos, nós sofremos muito estresse, essa nutrição, quando ela é inadequada, ela influencia a nossa liderança, claro que quando é inadequada, de forma negativa. Né? Então, eu nunca tinha visto isso. Ele usou uma frase para mim que eu nunca mais esqueci. Ele falou assim: eu queria te mostrar que liderança era uma reação química. E eu falei assim, eu nunca tinha parado para pensar nisso, né? E como normalmente em revistas de saúde o pessoal fala muito sobre a nutrição orgânica, né, Fábio? Sim. Mas ninguém fala tanto assim sobre nutrição cerebral, né? Essa área de neuronutrientes é bem específica mesmo, né? E aqui no Brasil a gente tem a felicidade de ter o professor Calegaro, que estudou com o Linus Pauling, né? Sim, sim. Infelizmente não tão conhecido como deveria. Você me disse uma vez que ele é consultor de prêmios Nobéis de Química e de Medicina, é isso mesmo? Na verdade ele estuda profundamente essas situações, né? Sim. E em outras áreas também, né? E foi aluno do próprio Linus Pauling, né? Nossa, é impressionante. Eu acho incrível ter essas pessoas no Brasil e se fala pouco, né? Ou não se fala tanto quanto eu gostaria que se falasse, que são expoentes internacionais, na verdade, na sua área de atuação. Me diz uma coisa, quando você mencionou para a gente aqui, tem mencionado, né, tanto essa questão de neuropsicofísica, mas você fala também sobre o REAC, né? Então eu queria que você explicasse um pouquinho as duas coisas, quer dizer, o que é o REAC, o que é uma otimização neuropsicofísica. Tá bem. A tecnologia REAC, ela nasce dessa compreensão da desadaptação neuropsicofísica. Entendi. Então a tecnologia REAC, ela é uma consequência natural para corrigir ou procurar corrigir um processo de adoecimento que é o que a gente chama de fisiopatologia, né? Entendi. O processo a gente fala que inicia desde que a vida inicia, né? Existe o ente, o ambiente, existe o estresse ambiental que nasce com a vida e o processo adaptativo junto com isso, né? Que em geral é positivo. Quando ele não é positivo, acontecem desbalanceamentos na polaridade celular. E aí a tecnologia REAC, que trabalha com 2 protocolos específicos de neuromodulação e de biomodulação, né? Corrige a polaridade celular, gerando uma autorregulação no sistema, né? Ótima, quer dizer, próximo do ideal. Ou seja, é uma tecnologia ou um método que ele atua no nível celular. Isso. É isso? A tecnologia REAC significa
conversor assimétrico de radioeletricidade, que é um corretor de polaridade celular. Celular, entendi. Hoje com protocolos específicos de neuromodulação e de biomodulação. Se você, eu vou falar de uma maneira genérica, mas se você quiser dar um exemplo só para ficar mais claro para quem está ouvindo e até mesmo para mim. Quando, por exemplo, uma pessoa está com estresse, o que isso significa nesse nível que você está conversando aqui? Bom, o estresse a gente tem uma tendência de olhar de forma negativa. Sim, né? sim. Quando a gente fala estresse, normalmente a gente fala de uma desadaptação ao estresse. Sim, sim. Eu nunca tinha parado de pensar nisso. Na verdade, o estresse ele gera o desenvolvimento, né? Ele conduz a adaptações funcionais. Né? Entendi. E aí quando a gente fala de otimização de neuropsicofísica, né? Adaptação funcional neuropsicofísica, é que o sistema que gerencia o estresse, que é o sistema nervoso, e que desencadeia as funções de comportamento, afetivas, as físicas, todas hormonais, imunológicas, né? É que o sistema não está funcionando direito. Quando a gente fala está estressado, é que alguma coisa ali está evidenciando que não está funcionando direito. Se a gente for passo a passo atrás, né, desse processo, fizer uma engenharia reversa do processo de adoecimento, a gente vai chegar lá no nível de polaridade celular em que ocorre uma assimetria. Entendi. E aí o uso da tecnologia REAC favorece a correção melhor possível da simetria da polaridade celular, né? Não só de membrana, mas do conjunto complexivo da célula, né? Entendi. Quando eu entrei no site, inclusive, do Instituto, eles falam sobre que se trata de um tratamento com base em epigenética. O que é isso, Fábio? Tá bem. A epigenética é um termo cada vez mais usado e muito moderno, né? A epigenética é como o ambiente influencia a expressão gênica. Entendi. Então a gente pode ter genes relacionados, né? Um conjunto de genes relacionados a expressar alguma doença, vamos pegar alguma doença grave como um câncer, um Alzheimer, né? E o ambiente, hoje a gente estuda como o ambiente influencia acordar ou silenciar essa expressão. Entendi. Né? Então, quando a gente corrige a polaridade celular, a gente tende a ter uma melhor expressão epigenética, uma melhor regulação da expressão gênica, né? Por vários caminhos, especialmente por melhorar a nossa adaptação ao ambiente. Quer dizer, na verdade você aborda, se eu entendi bem, o organismo por meio da célula para que ele se autorregule ou para que ele possa resolver os problemas, por exemplo, uma doença, alguma coisa assim. Isso. Mais ou menos isso? Mais ou menos isso. Okay. Num executivo que cada vez mais é sobrecarregado, né? Fazer uma boa regulação gera uma expressão de saúde melhor. Quando você fala regulação, é equivalente a quando você fala modulação? É a mesma coisa? É a mesma coisa. É a mesma coisa. Ah, tá, entendi. Eu queria saber o seguinte, quais são... eu vejo muitos executivos que têm problemas de saúde, que evidentemente não é possível de endereçar em um processo de coach, isso é óbvio, e eu acabo mandando para o Fábio para que eles possam ter uma melhor qualidade de vida, né? E eu vejo resultados realmente que eu considero até em alguns casos extraordinários. Eu gostaria de saber o seguinte, na sua experiência, quais são os principais problemas que os executivos trazem para você e que preocupações que você tem com a atividade de um líder executivo empresarial? Olha, pergunta dá para levar bastante tempo, né? Hoje, assim, na clínica, infelizmente, chegam muitos executivos sobrecarregados. Sobrecarregados? Em que sentido, assim? A gente chama de fase desadaptados, né? No sentido de uma das linguagens que o pessoal fala de burnout, né? Burnout, sim. Burnout é esgotamento. É o esgotamento, é uma das formas de falar em esgotamento. E aí que está mostrando que isso já normalmente não é que aconteceu há pouco tempo, já vem se acumulando é um processo de mais de meses, de anos. Entendi, né? de anos às vezes. Então, infelizmente, tem chegado muita gente assim, né? Que acaba procurando uma ajuda, né? Certo. E aí a gente tem toda uma abordagem para ajudar a reestruturar, né? O que eu penso, o ideal, né? E o que muitas vezes chega bagunçado é que, e aí vem a ideia da parceria com a abordagem do coaching, né? Muitas vezes essas pessoas estão desorganizadas em termos de agenda. Entendi. Desorganizadas muitas vezes na parte econômica. E eu acho que uma coisa que eu venho levando cada vez mais em conta, elas estão desorganizadas no que elas estão adquirindo de conhecimento, né? Entendi. Né?
não sei se em outros lugares do mundo, mas especialmente aqui no Brasil, acho que a formação é pouca, assim, a busca pelo conhecimento, a busca por entender processos não só da área administrativa, mas da própria saúde, vai ficando num nível cada vez mais raso, parece que fica fácil de controlar todas as situações e aí a pessoa vai se perdendo numa desordem, né? O que eu observo, né, até organizando um pouco esse nosso bate-papo aqui em relação ao que ele está dizendo, muitas vezes eu vejo coaches serem otimistas demais com relação ao que é possível você desenvolver num processo de coaching. Então, quando a gente fala de burnout, existem muitas metodologias em coaching que a gente procura trabalhar justamente o nível de energia da pessoa para que ela evite um burnout. Ocorre que, por vezes, o executivo ele já chega até nós em um estado de esgotamento. Então, aí, nesse caso, não é com coaching que você vai resolver isso. Você precisa realmente de um profissional habilitado para isso, um médico, nesse caso, para ajudar você, né, a contribuir o máximo possível com o executivo. E o que, de fato, eu percebo que acontece, Fábio, é o seguinte, é que muitas vezes, uma vez atrás nós já conversamos sobre isso, né, o executivo, na ânsia de achar uma solução para a sua saúde, ele acaba caindo na mão de certos profissionais e tudo que fazem promessas de mundos e fundos e que a pessoa vai ter saúde, dinheiro, enfim, vai poder viajar, ter riqueza e tudo mais. E em vez de passar para a pessoa, de fato, conhecimento, faz uma série de exercícios que faz a pessoa até se sente emocionada, se sente bem, mas isso nunca vai resolver o problema, porque sem conhecimento, pessoal, não tem como você resolver de forma consistente os problemas que você está envolvido. E, de fato, as últimas décadas foram desastrosas para a educação no Brasil. Houve uma depressão, literalmente, na qualidade, na quantidade de conhecimento que é transferido para o aluno brasileiro em todos os níveis. E quando o profissional chega na empresa, ele não tem condições de resolver todos os problemas. E aí a gente tenta, claro, transmitir conhecimento também, indicar livros, mas, acima de tudo, algo que o Fábio falou, que eu considero fundamental, de maneira organizada. Eu acho que realmente o conhecimento tem vindo de maneira muito desorganizada para os profissionais e nada se encaixa com nada, né? Atualmente estou estudando muito a parte de fisiologia do comportamento, Como o que a gente chama de integração cortical estratégica, né? Trabalhando com a tecnologia a gente começa a compreender que a gente chega a melhorar essa situação neurológica ou fisiológica da pessoa, né? E estratégia, a otimização neurológica, a estratégia comportamental mais funcional, ela passa muitas vezes por gastar menos tempo, gastar menos energia com resultados melhores, mas isso depende de inteligência e de conexão entre a inteligência, né, que está além do próprio conhecimento. Então, com baixo conhecimento, você consegue fazer menos integração de conhecimento, menos integração estratégica, né? Sem dúvida. E aí isso tende a refletir na vida pessoal, na vida da empresa, ter uma progressão menor do que poderia ter, né? E eu acho que muito disso vem de uma certa ânsia das pessoas de resolverem os problemas de curto prazo, não terem um plano de vida de longo prazo, e aí todo mundo pergunta muito, me dá uma dica, algo rápido para resolver as questões, e é claro que isso não é possível, né? Na verdade, se você não tiver um conhecimento profundo e abrangente, é muito complicado de você conduzir até a sua própria vida, né? Como dizia um filósofo, tem pessoas que não estão capacitadas a serem felizes, mas elas querem ser felizes assim mesmo, que é absolutamente impossível. Fábio, eu sei que você está realizando pesquisas em pessoas com síndrome de Down. Por que especificamente pesquisar tratamentos para crianças com esta alteração genética? Olha, essa é uma situação muito especial por dois motivos principais. O primeiro, porque hoje existe uma tendência mundial de não existirem essas pessoas por ocorrer o possível aborto, né? Inclusive, vocês devem ter visto, se não me engano, faz mais ou menos um mês ou um pouco menos do que isso, que foi aprovado que a Irlanda, né, ela se vangloria de que as crianças que são detectadas com essa síndrome, elas são abortadas. E você estava me dizendo que, inclusive, eles querem forçar hospitais católicos a fazerem isso, né? Eu acho lamentável toda essa discussão que está acontecendo. Ou essa noite, os argentinos aprovaram uma lei de aborto também, quer dizer, é algo deprimente, né? Mas, desculpa, falando então sobre... Eu não estava saindo da Argentina, mas um dos fatos é de defender a vida
no caso de defender a vida, né? De sim, pessoas sim. que poderiam não existir. E a outra situação é que é uma situação genética, em que a nossa intenção é mostrar, evidenciar através da pesquisa, né, que a modulação celular, no caso epigenética, como você tinha comentado, é possível mesmo em síndromes genéticas. Né? Mesmo em síndromes genéticas. Sim, então a gente tem acumulado resultados bons. Eu acredito que as publicações mais sérias devem levar mais de um ano para começarem a sair mesmo, né? Mas a ideia é a defesa da vida esse paradigma da modulação epigenética, mesmo em circunstâncias de alteração evidentemente genéticas. Né? Entendi. Essas pesquisas estão no começo ainda ou já tem? As pesquisas mesmo estão bem no início. Bem no início, tá. A gente está tendo... bom, tem todo o trabalho de pesquisa clínica, né? Comissão de ética, tudo isso tem um desenvolvimento acontecendo, né? Entendi. Fábio, me diz uma coisa, quais foram os principais desafios em sua carreira? O que o levou a fazer o processo de coaching? Puxa, olha, como eu talvez até exagerei em buscar conhecimento em algumas fases da minha vida, estudei na Alemanha, tenho 2 formações lá, a medicina biológica alemã ela tem diversas vertentes, eu me aprofundei em muitas delas, fazia laser, acupuntura, uma série de coisas que hoje o pessoal chama até de medicina integrativa ou já chamaram de holística, que hoje eu questiono profundamente até esse tipo de abordagem. Eu sei os resultados, mas questiono os fundamentos, né? Sim. Mas chegou uma época que me perguntavam o que eu fazia, eu não sabia mais falar o que eu fazia. Só sabia falar que era médico. Coisa, isso, de tantas ferramentas, né? Entendi. E aí eu percebi que precisava de ajuda de profissionais ali, que eu não ia conseguir resolver, né, a situação. Foi quando eu tive a felicidade de te conhecer na própria clínica, né? É verdade. Bom, olha, desde quando, Fábio... 2013, se não me engano, 2012, 2013. E sem dúvida, assim, uma preocupação que eu tenho é sempre que meus clientes cheguem normalmente indicados por alguém, né? Então, nós temos uma paciente dele, uma amiga minha, também cliente minha, Fabiane Juarez, ela me apresentou o Dr. Fábio devido a algumas questões de saúde que eu tinha, e quando eu vi, eu percebi que eu poderia contribuir com ele também, mas pode ter certeza que ele contribui muito mais comigo do que eu com ele. E sem dúvida, não que me surpreenda, mas... eu entendo que é um problema realmente, não só para o médico, mas para todos nós que temos que nos dedicar muito a um determinado conhecimento e esquecemos, ou não temos tempo até, para perceber que você precisa ter um conhecimento de gestão, porque a clínica é um empreendimento, né? Então não tem como você evitar. E o que foi fundamental para mim nesse período todo, né, foi quando a gente começou a investigar a questão de propósito. Sim, claro. Eu acho que eu sempre tive, é verdade, mas nunca tive algo tão claro, então... nos momentos de dificuldade que são inevitáveis na vida, o que a gente trabalhou junto realmente foi de grande suporte para a continuidade eficaz assim, das situações. Né? Sem dúvida, quando você... Desculpa, não quis cortar. Eu acho que quando você tem uma clareza de propósito, eu posso garantir para vocês que o Dr. Fábio tem propósitos extremamente elevados e ousados, você conversar sobre isso de uma maneira organizada faz com que você tenha, sem sombra de dúvida, uma clareza maior de ações e de decisões, principalmente, né? Sem dúvida. Fábio, me diz uma coisa, qual que é a sua perspectiva para a medicina nos próximos anos? Olha, a gente pode pensar em perspectivas negativas, né? Com as catástrofes econômicas que vão acontecendo, especialmente aqui no Brasil. Mas eu sempre procuro olhar para o aspecto positivo, né? Claro. E como eu trabalho muito com esse aspecto biofísico, eu acho que tem muita coisa para se desenvolver numa abordagem biofísica, numa abordagem humana, né? A telemedicina vem se desenvolvendo bastante e a questão do empreendedorismo mesmo bom, novas tecnologias, inteligência artificial, eu acho que a gente vai ter uma grande revolução com os dados, né? De padrões algorítmicos e tudo mais para diagnósticos precoces, para situações sociais, né? De regiões específicas. E as técnicas biofísicas, de modo geral, acho que vão fazer uma grande mudança de paradigma no padrão de saúde. É possível isso acontecer. É possível disso acontecer.
não sou contra, pelo contrário, sou alopata de carteirinha, né? Mas sou formado, né, na alopatia. Sim, sim. Né? Nunca vou negar isso. A alopatia a gente pode dizer que é a medicina tradicional. A medicina convencional. Isso, convencional, ok. Isso, tá. O que eu faço hoje é uma técnica inovativa que leva em conta os fundamentos clássicos da medicina, né? Então é só uma questão de algum tempo para essa técnica se mostrar e ser amplamente utilizada. De repente, como ultrassom, a tomografia, dia foi inovativo e hoje faz parte do cotidiano da medicina, né? Eu acredito que essas técnicas biofísicas, tanto diagnósticas quanto terapêuticas, vão ocupar mais espaço cada vez mais. Acho que é por aí o futuro da medicina. E espero, né, rezo para que a medicina acompanhe também o sentido de vida, a parte humanística, né, humanitária também. Eu estou vendo movimentos de retomada dessa significação, né? Bom, acho que isso é extremamente importante para o desenho até que as pessoas deveriam ter do seu plano de vida, porque hoje você fica com a sensação que a relevância que as pessoas veem é viver muito e não se machucar, né? Praticamente. Você fala, bom, mas o que você vai fazer, né, na sua vida? Que significado que você vai dar para ela? Sim. Porque senão na sua lápide estará escrito, ele viveu muito e não se machucou. Quer dizer, isso não me parece ser muito nobre. Morreu saudável. Né? Morreu saudável. Você fala, bom, mas o que você fez? Né? Então, sem dúvida, eu acho que tem que ter essa integração. Né? Quer dizer, tudo bem, você tem mais saúde e tal, mas você está dando algum significado para a sua vida. E dentro desse contexto, qual é a competência que você mais exige de si mesmo e dos seus fornecedores? Eu gostaria só de esclarecer por que eu faço essa pergunta antes de você responder, Fábio, pelo seguinte, é que o processo de coaching, principalmente o coach executivo, ele tem o propósito de desenvolver em você, que é líder empresarial, gerente, diretor ou presidente de empresa, competências de liderança, competências da vida executiva. Então, eu sempre faço essa pergunta para os meus clientes, porque para que você possa resolver os problemas que você vivencia nas questões empresariais, você tem que desenvolver competências. Então, quais são, dentro desse cenário da medicina que você disse, o atual e futuro, as competências que você cobra de si e dos seus fornecedores, parceiros? Olha, de quem trabalha comigo, eu sempre espero ter essa dimensão humanitária, né? Certo. De olhar para o ser humano como pessoa, né? E não como número. Acho que a abertura a conhecimentos novos, isso é fundamental. Abertura a conhecimentos novos. Sim, porque e a abertura a possível integração de conhecimentos, né? Porque tem uma tendência de ter uma visão obtusa com a hiperespecialização, que é necessária, né? Mas tem uma tendência a ficar obtuso naquela faixa de conhecimento. Então, entendi. A abertura ao conhecimento e a abertura à integração dos conhecimentos, eu acho que é fundamental. Além, lógico, a gente sempre espera da honestidade, né? Bom, mais do que nunca. Sim. Sem dúvida, sem dúvida. É interessante quando você diz sobre essa questão de integrar novos conhecimentos, né? Eu sinto que em todas as áreas, conforme a pessoa vai se especializando, às vezes ela acaba se tornando um pouco politizada, né? Ou seja, ela defende com unhas e dentes uma só linha de atuação. No meu setor, na área de coaching, é bem assim que funciona, quer dizer, a pessoa defende só um método e se esquece de continuar estudando, se desenvolvendo e principalmente integrar outros métodos que são fundamentais para você transformar pessoas em líderes. Então essa abertura para o conhecimento é importante. Acaba sendo o próprio desenvolvimento humano, né? Sim, claro. Eu tenho um professor que fala que parar de estudar é negar ajuda, né? Então, eu nunca tinha visto por esse lado. Sim, na medicina é um jargão, né? De você não ajudar alguém, né? Assim, sim. Então, bom, eu realmente nunca tinha visto por esse lado, mas tem razão, né? É impressionante como você vê um monte de gente solitária carregando pedra sozinho, sem saber por que está carregando a pedra e por que não pede ajuda também. Nem em todas as áreas eu vejo isso também. E, Fábio, ser proprietário de uma clínica médica é empreender. Qual foi o principal desafio que você vê que um empreendedor enfrenta no Brasil para ser dono de uma clínica? Bom, normalmente, como na área da saúde, tende a ser profissionais da saúde que empreendem nessa área, sim. A parte de conhecimento administrativo e tudo que vem junto, né? Jurídico, tributário, então nem se fale, contábil, RH, tudo mais, isso é uma carência, uma deficiência assim, enorme, né?
Ao ponto de os recém-formados em geral ter uma tendência a serem explorados pelo sistema até eles apanharem e aprenderem alguma coisa dessas coisas, né? Eu acho que essa falta de formação nessa área é bem complicado. E acho que, como a maioria dos empreendedores do Brasil, a gente não tem incentivos, né? A carga tributária é alta, não tem incentivos. Então é um desafio, né? Não, sem dúvida, não apenas a carga tributária é alta, mas também a complexidade dos tributos, né? Cada vez que você fala sobre o tamanho da carga tributária, o que nós estamos dizendo aqui, pessoal, é que o governo está grande demais, né? Eu acho até um pouco ridículo quando eu vejo as pessoas falarem que nós precisamos melhorar a distribuição de renda, precisamos melhorar a distribuição de renda, sendo que o que há de pior distribuído não é a renda, mas é o poder, né? Ou seja, quer dizer, do nada vem uma lei que pode vir do município, do estado ou então do governo, que muda aquilo que você faz você pagar mais tributo. O que nós temos que fazer é diminuir o tamanho do governo, diminuir o tamanho do estado, para que a gente possa pagar menos tributos. Ou ao contrário, né? Diminuir o tamanho dos tributos e o estado tem que se virar com a quantidade de tributos que a gente pagar a ele. O que nós temos mal distribuído não é a renda, é o poder, e hoje tem poder demais na mão dos estados. Inclusive, eu estava vendo uma celebração, literalmente, no começo da manhã, eu estava vendo um jornal pela manhã, e o pessoal falando, agora tem uma lei para acabar com o canudinho de plástico e tal. Cada vez que você pede uma lei, não importa se é para acabar com o canudinho de plástico ou qualquer outra coisa, você está dando mais poder para o Estado, que é o que está mais mal distribuído. Então, assim, é isso que atrapalha. Quer dizer, se você vai montar uma clínica, é um inferno para você pagar os tributos. Tem que ter contador especializado, tem que ter toda a parte. E mesmo assim, dificilmente eles acompanham 100%. Né? É uma coisa impressionante. Eu já tive outros médicos como clientes e eu percebi também que muitos, por desconhecimento dessa parte tributária, que é terrível, acabam se envolvendo em dívidas tributárias e às vezes ficam décadas para conseguir se livrar dessa dívida. Isso não é culpa especificamente dos médicos, é culpa desse sistema insano tributário que a gente tem. E eu acho que nesse caso a gente tem que copiar os Estados Unidos, que recentemente o Trump tirou assim 2/3 da legislação tributária, o que realmente fez a economia voltar a florescer. Hoje eles estão com o menor nível de desemprego da história, né? Então acho que isso que tem que acontecer no Brasil. Nós temos que diminuir dramaticamente o tamanho do Estado. Fábio, estamos já quase terminando. Que ensinamentos você gostaria de compartilhar com aqueles que desejam ser médicos e empreendedores? Puxa, bom, para ser médico vale a pena refletir se realmente isso tem a ver com a essência pessoal mesmo, se isso pode levar a trazer uma felicidade, porque bom, em qualquer área, né? Vale a pena refletir, claro, se isso te leva a cumprir sua missão, vocação, né? Eu falo que não pode ter medo de estudar, né? Sim. Em geral tem desafios pelo volume de informação, como eu disse, a parte de coragem, né? E eu acho que um grande desafio hoje para quem vai entrar na medicina ou na área da saúde em si, acaba sendo a parte de manter a questão humana também fluindo, caminhando, né? Você vivendo como pessoa e não simplesmente como um personagem, um ator do processo, né? Entendi. Porque eu vejo isso com muita frequência da pessoa ir se desumanizando, né? No sentido assim de ficar tecnicamente buscando a perfeição, que é válido, né? Mas ela vai deixando de levar em conta coisas da vida, do dia a dia. E hoje é uma grande preocupação até que eu tenho. Os médicos tendem a ser as pessoas mais doentes na sociedade, né? É mesmo? Tem a vida média de um médico paulistano, homem, né? É 59 anos. É verdade, 59 anos, o médico deu 59 anos. Sim. Agora eu estou surpreso. Então se deixa de lado muito a própria vida, a própria saúde, não necessariamente levando mais saúde para as pessoas, mas em função de toda essa dinâmica do estresse, em médicos é uma situação peculiar, né? Entendi. E olha, esse tema eu acho muito mais relevante do que eu jamais imaginei que a gente fosse conversar aqui na nossa entrevista, porque
uma preocupação muito grande no desenvolvimento de executivos e de líderes, principalmente, é a integridade. Ou seja, aquilo que você fala, você faz, aquilo que você dá como sugestão, você pratica e tudo mais. Então, quando você diz que o médico tá morrendo com 59 anos, se não me engano, a expectativa de vida no Brasil é ao redor de 75 anos. Ele está abaixo, inclusive, da expectativa de vida média do brasileiro. Sim, muito, né? Muito bem abaixo. Não são 3 ou 5 anos. Médicos, vocês precisam ir aos médicos. Não sei se os médicos brasileiros precisam ir aos médicos, ou pelo menos eu conversar com o Fábio. Você cuidar da saúde, né? Fábio, olha, aproveitando isso que você acabou de dizer, você poderia falar um pouquinho sobre esse seu lema? Porque eu achei o lema do Fábio, que ele mesmo criou, é dele. Ele diz o seguinte: a oração é como a vida e a vida é como a oração. Como é que isso surgiu para você? O que significa esse seu lema para você? Isso veio desde a minha adolescência, quando eu comecei a fazer questionamentos vocacionais, né? Sei. E eu comecei a perceber que por exemplo, um monge, né? Ele consegue ter aquela vida monástica porque ele tem uma oração contemplativa e tem uma oração que permite aquele tipo de vida. Entendi. E aquele tipo de vida permite aquele tipo de oração, né? Entendi. Então hoje o que eu vejo assim, a oração, hoje o pessoal confunde muito oração com meditação, né? Que é diferente uma coisa da outra, né? Entendi. A oração você tem uma pessoa a quem você se dirige, né? A meditação você pode simplesmente olhar refletir sobre a própria vida, sobre que tem sua importância enorme, né? Mas são coisas distintas. Sim. E a contemplação, que para mim é um tipo de oração que você precisa ter muita meditação para poder vir a contemplar, né? Mas, então, esse lema é assim, eu percebo no meu dia a dia que quando eu estou numa rotina de oração mais adequada, as coisas também se manifestam de forma mais adequada. E quando a vida com suas intempéries todas agitam, né? Como é natural e comum, a vida de oração também se dilui um pouco, né? Então, buscar ter uma vida melhor significa, pode ser um dos caminhos, buscar ter uma oração melhor e vice-versa, né? Esse é o lema. Olha, eu realmente achei incrível esse lema que ele colocou, e com a explicação dele agora, eu realmente achei belíssimo, Fábio. Bom, Fábio, eu gosto muito de um programa que se chama Inside the Actors Studio, que é apresentado pelo James Lipton, e ele termina o programa com um questionário do Bernard Pivot, e eu vou fazer esse questionário para você responder nesse momento. Fábio, qual é a sua palavra favorita? Deus. E qual é a palavra que você menos gosta? Puxa vida. Acho que maldade. Maldade. Que som ou qual barulho seu favorito? Chuva. Chuva? E que barulho que você menos gosta? O sol não faz barulho. Só letra. Olha, eu não gosto de ruídos estrondosos, sei lá, uma britadeira, uma buzina. Quem é que gosta, né? Sabe que eu sempre fico pensando por que acho que não deve ser possível, né, fazer máquinas de construção silenciosas com abafadores, né? Isso aí realmente é difícil. Fábio, qual que é o seu palavrão predileto? Eu não sou de falar muito palavrão, mas como tradicional italiano, achei cazzo é uma boa. E o que te deixa muito animado? Olha, me deixa muito animado ajudar as pessoas no consultório, ver a melhoria delas. Sim. Brincar com meus filhos me deixa muito animado. É mesmo? Você tem 2, né? Tenho 2. Sim. E o que te desanima? Puxa, me desanima olhar para o mundo muitas vezes e ver que tem essa desorganização gerada por uma maldade intrínseca, né? A gente não para pensar nisso, né? Que quando a gente vê as coisas erradas, a gente não para pensar que foi um plano para isso, e houve um plano para isso, né, em muitos casos. Qual profissão você exerceria se não fosse a sua? Olha, eu acho que eu seria maestro. Maestro? Pô, você gosta muito de música, né, Fábio? Você toca piano, né, que você estava dizendo. E qual profissão você jamais exerceria? A área administrativa. Pô, por quê? Eu sou formado em administração, cara. Então, muito obrigado pela participação. Tá certo. Eu entendo o que você quer dizer. E, Fábio, se o céu existe, o que você gostaria que Deus lhe dissesse ao recebê-lo no portão principal do paraíso? Acho que bem-vindo, cumpriu bem sua missão. Olha, e tem
grandes chances de que Deus fale exatamente isso ao Fábio. Como coach, eu estou para o meu cliente como um andaime está para uma obra. Ninguém vê um edifício, por mais belo e bem construído que ele esteja, e fica pensando em qual andaime que aquele edifício teve. Fábio, por sua humildade, por sua inteligência, pelo enorme amor ao conhecimento que você tem e por sua incrível generosidade, eu não poderia me sentir mais honrado do que ser o seu coach. E quero agradecer muito por você ter aceitado fazer essa entrevista aqui comigo. Puxa, eu que agradeço, senhor. Eu admiro também muito o seu trabalho. Obrigado, Fábio. Ok. E também quero agradecer você por ter assistido a esse programa. Nas próximas semanas eu trarei outros clientes, outros entrevistados para falarmos sobre liderança empresarial e questões que possam ser muito úteis a você. Obrigado e vamos em frente. Se você achou algo interessante neste vídeo, por favor, deixe uma mensagem, curta e compartilhe. Muito obrigado.